Bom, esse é o nosso curso de batismo, nosso primeiro módulo aqui. O primeiro tema é sobre o pecado. O que é pecado? Eu resumi esse curso em 5 temas aqui, para a gente poder ter um entendimento do que é o batismo, do porquê se batizar, enfim, para a gente poder não se estender muito. Depois, posteriormente, nós teremos outros temas para abordar, e aí vai ser muito bom também você participe. Então, o que é pecado? Eu vou começar perguntando, mas o que você acha que é pecado? No seu entendimento, o que é pecado? Alguém gostaria de? Pode resumir numa palavrinha só. Prejudicar o próximo. Quem mais? Quero que vocês participem para a gente poder. Eu acho que é não se arrepender de coisas ruins que a gente faz, de coisas que a gente às vezes faz também sem querer, mas o pecado é não se arrepender. Certo. O que mais? O Felipe está falando aqui que é fazer tudo aquilo que não agrada a Deus. Tudo que não agrada a Deus. Então a gente vai entender porque o pecado e os seus frutos, as suas obras. Então, o relato, aí na apostila de vocês, o relato de Gênesis 2 e 3 mostra que Deus estabeleceu um pacto ou uma aliança com o homem que por ele criado. Deus colocou o homem, fez o jardim e colocou o homem no jardim, certo? E Deus disse para aquele homem assim, de toda a árvore, toda árvore que estiver aqui no jardim, que é bom para comer, você pode comer, menos aquela que está no meio do jardim, aquela lá você não pode comer, ok? Então, isso foi um pacto que Deus fez com o homem, aquela você não pode. E aí a gente vai lendo, Gênesis capítulo 2 e 3, a gente vê essa situação em que Satanás entra na serpente, e aí ele, naquela conversa com Eva, nada contra as mulheres, mas foi com Eva, o diabo tentou ali, seduzir com a conversa, e ele começa a colocar em dúvida o que Deus havia dito. Foi assim que Deus disse, porque ele age dessa forma. O diabo age assim, colocando dúvida a respeito daquilo que Deus traz na sua palavra, ok? E aí ele leva a mulher a observar a árvore, a cobiçar o fruto. Então ela pega aquilo, come, e ela também dá ao seu marido Adão. E naquele momento, a Bíblia diz que os seus olhos foram abertos e eles se enxergaram que eles estavam nus. E ali eles pegaram folhas de figueira ali e se cobriram e se esconderam de Deus. A Bíblia diz que Deus vinha todos os dias, na viração do dia ele vinha para poder ter comunhão com o homem. O homem foi criado para isso, para ter comunhão com Deus, para se relacionar com Deus. Deus não queria um robô, Deus criou o homem para se relacionar. Então Deus vinha toda na viração do dia tomando um café lá. E ele, quando chega nesse dia, ele pergunta: Adão, onde você está? Onde você está, Adão? Deus não sabia onde Adão estava? Sabia. Mas Deus não está falando em questão geográfica. Deus só falou: o que você fez? O que aconteceu? Você está assim? E aí o homem começa a ver Deus a partir das lentes do inimigo, não mais das lentes do próprio Deus.
Porque ele olhava para Deus com as lentes do próprio Deus. Ok? Ele enxergava um Deus misericordioso, um Deus cheio de amor, mas agora aqui ele quebra essa aliança, e aí que é o pecado. O pecado é essa quebra de aliança, é a transgressão da lei. O pecado é isso, é a transgressão da lei, ok? Quebrou o pacto. E aí, com essa quebra de aliança, com essa quebra de pacto, o que acontece? Todo mundo que nasce a partir de Adão já nasce com DNA do pecado, já nasce pecador. Vamos ler isso? Romanos capítulo 5, verso 12, lá no Novo Testamento. Romanos 5, está lá depois de Atos dos Apóstolos, vem Romanos. Pega os Evangelhos. Aonde? Me ajuda, pastor? Ora, Eu não ora. sei. Novo Testamento. Atos, Lucas, Atos e vem Romanos. Romanos capítulo 5. Você pode ver aqui também, ó. Deixa eu te mostrar um negócio aqui. Você pode ver, tem um índice aqui. Ah, tá. Tá bom? Perfeito. Ok? Obrigada. Romanos capítulo 5, verso 12. Tá. Olha, pastor, tem paciência, viu aí? Ó. O pecado e a graça. Pecado e a graça. Isso. Vai no índice, sem problema. Se ele é mais digital. Tá tudo certo. Você Vai. vai não, mandar sou. de uma Bíblia, hein? Aceita Não uma tem. Bíblia aqui. Amém. Vai ter. Vai ter uma. Ok? Não tem problema nenhum olhar no índice, irmão. Tá tudo certo, viu? Romanos 5,12. Quem pode ler? Vê que tá certo, pastor. Posso ler? Pode ler. Portanto, é isso? Pode ler. Tá. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a ser todos os homens, por isso que todos pecaram. Ok? Então, por causa de um homem só, por causa da desobediência de Adão, a morte entrou. Não havia morte, certo? É. Não havia morte. O homem viveria eternamente, não tinha morte. Mas a morte agora entra, tanto a morte espiritual como a morte física. Tá? O homem, ao comer, ao desobedecer ao Senhor, o pecado entrou nesse homem e a morte espiritual passou. Esse homem morre espiritualmente e também os seus dias também são reduzidos. Você vai ver em Gênesis, se você ler Gênesis, você vai ver, viveu Adão 700 anos, 900, viveu 900 anos. Você vai ver muito isso lá no começo, né? O homem vivendo muitos anos. O homem que mais viveu foi Matusalém, 969 anos. Muitos anos. Só que aí depois de Noé, Deus estabelece um tempo para esse homem, 120 anos, esses homens. Aí Davi vai dizer lá no Salmo, ele fala que a vida do homem lá naquela época era de 70. Se por sua robustez chega a 80, o que passar disso é canseiro e enfado, o cara já está cansado. Então a vida lá atrás também já era mais. Hoje não, o cara estende, né, um pouco mais. Mas a morte física também vem por causa do pecado. E a morte espiritual. Então, todo que nasce já nasce no pecado. A minha bebezinha nasceu. O pecado está lá. Está lá, está no DNA do ser humano. A diferença é que a criança, o bebê, não tem entendimento disso. Ele não tem entendimento, ele não sabe o que é certo. Mas vai passando o tempo, ele vai sabendo. Ele vai, aí ele começa a esconder as
porque é a manifestação desse pecado que está no seu coração. Então, por causa disso, o homem transgride a lei, ele morre espiritualmente, ele morre também por causa disso fisicamente. Então, o pecado, voltando aí para a apostila, o pecado é, portanto, basicamente transgressão da lei. A quebra da aliança entre Deus e o homem. A sua principal consequência é separar, né, o homem de Deus. Romanos, vocês estão em Romanos aí? Voltando um pouco aí no capítulo 3, verso 23. Romanos 3, 23. Pode ler? Pois todos pecaram e estão distribuídos. De novo. Pois todos. É 5, né? Não, 3, 23. Pois todos pecaram e estão distribuídos da glória de Deus. Destituídos, desculpa. Da glória de Deus. Todos pecaram e estão destituídos, separados da glória de Deus. Todo homem pecou. Não tem um justo sequer. Ninguém. Se você ler lá no capítulo 2 de Romanos também, né, Paulo vai dizer: não há um justo, não há ninguém. Todos pecaram, todos foram encerrados por causa do pecado. Então, o que é o quê? Que é a morte espiritual, e seguida da morte física, como já falamos. Como eu disse, não tem nenhum justo, não tem ninguém que diga não tenho pecado. Eu quero que você abra aí, veja lá no índice, lá, já vai no índice, eu vou falar o capítulo aqui que eu quero. 1 João, primeira carta de João, está lá perto do Apocalipse, lá no finalzinho lá da Bíblia, lá perto do Apocalipse, primeira carta de João. Bem lá para o Apocalipse, lá e voltando. Está onde? É Romano? 1 João é uma carta. Tem o Evangelho de João. É isso, esse é João. Aí vai ter a carta de João, que é a primeira. A Apocalipse. Primeiro João. Primeira carta de João. Isso. Achou aí? Primeira carta de João. Essa é a terceira. Então volta um pouquinho mais. Segunda. Primeira carta. São 3 cartas. Achou? Primeira carta de João. Isso é João. Aí tem a carta de João. Ó, primeira carta de João. Isso. Aí eu vou aí. Isso. Lá no perto do Apocalipse. Lá no final fazendo. Aí achou aqui. Tiago, vem para dentro, vem mais, pode vir, vai vir Pedro, vai vir próximo é João. Caneta. Acharam? O primeiro capítulo, o versículo 8 a 10. Se dissermos que não temos pecado, engana-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, e sua palavra não está em nós. Ok? Então, todo mundo peca. Se dissemos que não temos pecado, vamos fazer um Deus mentiroso. Então ninguém pode dizer não peca ou não tenho. O pecado é uma forma agindo, né, no coração. Esse daí é 1 João, que é o mesmo João do Evangelho. Ele escreveu o Evangelho e ele escreve cartas para a igreja. Ok? É o mesmo João. Só que um está falando do Evangelho, está falando sobre a vida de Jesus. Sim. E o outro ele está dando instruções para a igreja do Senhor. Sim. Beleza? Por isso que as cartinhas lá de Romanos para frente, nós vamos ver muitas cartas. As cartas de Paulo, as cartas de Pedro, as cartas de João, instruindo a igreja como a igreja deve viver.
Mateus, Marcos, Lucas e João fala da vida de Jesus. Ok? Ok. Alguma pergunta até aqui? Tá tudo certo? Ok. Então nós falamos que o pecado é a transgressão da lei, certo? E com isso veio a separação, morte espiritual. Por isso o homem precisa de salvação. E aí a gente vai entrar mais tarde nessa lição. Aí a gente vai falar de pecado e pecados. Pecado e pecados. Aí na apostila, a palavra pecado tem pelo menos dois sentidos. Pecado indica a condição pecaminosa em que o homem se encontra. Em Romanos 3 vai falar sobre isso, depois você pode dar uma lida. Desde o seu nascimento, que foi o que nós lemos, que todo aquele que nasce de Adão, ele nasce no pecado. O Salmo 51, verso 5, Davi disse: eis que iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então ele está dizendo isso para Deus em oração. Ele falou: Senhor, fui formado em pecado, iniquidade. O que habita em mim, o pecado que habita em mim. Por causa de quê? Por causa da queda lá. Nós lemos Romanos 3, 23, Romanos 5, 12. Então, essa condição pecaminosa é essa disposição incontrolável de fazer o que é contrário, também o Felipe falou, o que é contrário à vontade de Deus. Então o homem, é isso, a gente dá o nome de natureza pecaminosa. Depois que se converte, a natureza está onde? Ela está em nós ainda, só que tem um fator. O Espírito Santo domina, tem que dominar essa natureza, ela tem que fazer morrer. A Bíblia nos ensina a fazer morrer essa natureza, deixá-la bem enterrada, porque é ela que manifesta esses atos pecaminosos que manifestam na vida do homem. Nesse sentido, aí para a apostila, pecado se refere ao que somos antes de Cristo. Agora, pecado também indica atos pecaminosos que o homem comete por causa da sua condição pecaminosa. Ok? Nesse sentido, o pecado se refere ao que fazemos antes de Cristo. Nós pecamos por causa da nossa condição pecaminosa. Nós fazemos o que é errado por causa da condição que nós adquirimos de Adão. Ok? Então, para entender melhor a relação entre a condição pecaminosa e atos pecaminosos, vamos pensar no que Jesus disse. Vamos lá para Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 7. Primeiro livro do Novo Testamento. Mateus. Mateus capítulo 7. Isso, tinha 6. Aqui não vamos precisar. Estou com bastante calma, não tem que mais ter calma. Está tudo certo. Jesus está falando sobre a árvore má e a árvore boa. Mateus capítulo 7, verso 16. Leia, Carol, para nós, por favor. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Lê mais uma vez. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Esse é o verso? 16. Pode continuar lendo até o 18. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus.
Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Ok? Então, a árvore má, condição pecaminosa. Produzir frutos maus, atos pecaminosos. Ok? Fácil de entender, né? Então, tem a árvore má, que é a condição pecaminosa. Mas o fruto que ela dá é os seus atos. Beleza? Mas bem claro, né? O homem não é pecador. Na apostila, o homem não é pecador porque comete atos pecaminosos, mas comete atos pecaminosos porque é pecador. Beleza? Então o homem não é pecador porque comete atos, mas comete os atos porque é pecador. Por isso é necessário que o homem nasça de novo. Por isso é necessário que o homem nasça de novo. É necessário que o homem nasça de novo para que ele possa se reconciliar com Deus. Depois nós vamos ler isso aqui de João. Esse aqui é o Evangelho, né, de João. Então, ou seja, receba uma nova disposição, liberta do pecado. Isto é, naquilo que o faz cometer os atos pecaminosos. Então, o novo nascimento é por quê? Porque o homem está morto. Espiritualmente ele está morto, sem Cristo. Ele está vivendo aqui, mas ele está morto. Então, o seu espírito está morto, está desconectado de Deus. E quando ele encontra Jesus e ele entrega a sua vida a Cristo, o Espírito de Deus vem no espírito desse homem, recria ele e dá vida no espírito, e a vida de Deus entra no homem, e aí ele passa por uma Bíblia chama de uma regeneração, de uma renovação. O seu coração, ele enxerga agora de uma forma muito clara, né, quem ele é, e ele enxerga, né, o Senhor, e ele entende que agora ele tem uma nova vida, e aquilo que ele fazia, ele já não vai, ele começa a não ter prazer naquilo que ele fazia, nas coisas que ele praticava. Então, isso é uma transformação diária que a gente chama de santificação. Outro assunto, mas o Espírito Santo vai trabalhando isso. Me converti para o pecar? Não, Depende dos seus atos. vai pecar. Você vai pecar. O que a gente não pode é permanecer na prática, tá? Pecar a gente peca, mas aquela prática desenfreada, ela muda, e o pecado passa a ser um acidente para a nossa vida. Você está aqui, de repente, Senhor, pequei, misericórdia de mim. Você reconhece, arrepende, não vamos falar sobre isso, sobre arrependimento, e aí o Senhor te renova. Mas ele passa a ser um acidente, não mais uma prática, por causa dessa obra do Espírito Santo no nosso coração. Aquilo que você fala, aí você faz alguma coisa errada, você pum, na sua cara. Mas Deus fiz errado, é o Espírito Santo trabalhando. Ele vai trabalhar, ele vai te ajudar, ele vai te limpar, ele vai te santificar, à medida que você vai permitindo essa obra do Espírito Santo na sua vida. Então, esse novo nascimento, ele vai sair para fora, ele vai ser uma realidade na sua vida. Vai mostrar, então, pelo fruto, conhece a árvore, Jesus disse. Porque a árvore boa agora, que já está regenerada, que foi ativada pelo Espírito Santo de Deus, começa a dar fruto bom. Começa a dar fruto. Se não dá fruto bom, é porque está ruim, né? Não se converteu. Não se converteu. Então, quando o nosso coração se rende a Cristo, e a gente começa a seguir o Senhor,
os frutos vão aparecer. Você pode ser batizado mais que uma vez? Mais uma vez, você fala nas águas? É. Olha, eu acredito que se a pessoa fez o ato, mas sem convicção, sem entender realmente, sem realmente saber o que aquilo foi uma de verdade, né? Se foi só por uma emoção, eu acredito que sim, que ela possa fazer de novo. Agora eu entendi. Eu entendo. Então agora eu vou fazer de fato. Porque senão foi só um banho. Não é só um banho, mas eu tomar um banho. Calor. Todo mundo tomando, deixa eu tomar também. Cheirado. Tá um dia quente. Então, mas quando eu decidi pelo batismo, é uma convicção muito forte, é uma convicção extraordinária, porque você fala, meu, eu tenho certeza do que eu quero ser, do que eu quero seguir, mesmo não entendendo tudo, tá? Não estou falando que tem que entender tudo, mas é uma convicção. Esse é o fruto que o Espírito Santo está promovendo. Quando ele coloca, quando esse desejo brota do seu coração, gente, é o Senhor. Eu acho que a renovação é algo muito natural. Parte de algo tão espiritual que você não consegue se suprir, não é entendido por nós. Então eu acho que é muito natural essa questão da renovação, e aí por isso o batismo ele vem de uma forma muito natural. Quando ela não vem de uma forma tão natural, aí sim eu também creio que você pode ser batizado novamente. Sim, é algo que o Espírito Santo promove em você. O desejo de você estar aqui mostra que o Espírito Santo está trabalhando no coração de vocês. Ah, mas eu estou tão falho. Vai falho mesmo. E vai ser tem misericórdia. Aí você, o Espírito Santo vai te falar, olha, agora você precisa deixar isso aqui. Olha, isso aqui vai ser bom para você. Olha, e o Espírito Santo vai te falar. Aí, quando você obedece, então você fala, Senhor, então me ajuda. Que eu não estou conseguindo. Aí o Espírito Santo, pode deixar, eu vou te ajudar. Eu falei. É isso aí. Eu falei, eu vou fazer um curso, mas não significa que eu vou batizar. Aí hoje eu já fiz outro pedido para Deus. O primeiro já foi? Não, eu falei, não, eu vou no curso quando me convidaram. Significa que eu vou me batizar. Hoje eu fiz um outro pedido para Deus quando eu me levantei para vir para cá. Entendeu? Ok. Vou nem te falar qual foi. São nos sinais, né? São nos sinais, né? Mas por isso eu acho que é tão natural. Você vai sentir isso. O Espírito Santo Exatamente. Está tudo certo, está tudo certo. A gente está aqui para entender, e a obra não é minha. A obra não é minha. É o Espírito Santo, é o Senhor. Agora, pastor, eu preciso estar perfeito para isso? Não. Porque senão, se você estivesse perfeito, ele te matava, você ia para o céu. Mas está perfeito, ele te arrancar aqui. Não. Ah, sou digno de fazer? Não, ninguém é digno, gente. Porque se a gente acha que a gente deve fazer algo porque a gente agora estou digno, a gente não precisa da cruz, não precisa de Jesus. Precisamos de Jesus porque somos indignos. E aí é a graça. É a beleza da graça de Deus. Que a graça significa que Ele me dá aquilo que eu não mereço. Ele me entrega aquilo que eu não mereço. E essa graça nos alcança. E todos os dias você vai pensar, eu não sou digno, mas por causa do que Ele fez por mim, eu posso me achegar. Lindo, né? Lindo, gente, é lindo. Ser de Jesus é lindo. É isso que aí a gente vai prosseguindo, Ele vai trabalhando em nós. Ok? Voltando para você aí, 4.3 aí. Consequência do pecado.
consequência do pecado. É isso aí, galera. Vamos participando, que isso aí é gostoso, que a gente passa rápido. Eu gosto de falar bastante. Quando estudamos o conceito bíblico de homem, né? Aí é um outro assunto, que a gente está falando da aula 3, vimos que o pecado afetou a relação entre o homem e a mulher, mas não apenas isso, a relação do ser humano com a criação como um todo também foi afetada, de modo que a natureza tornou-se hostil ao homem. Então, quando Adão peca, Deus disse para ele: maldita seja a terra por sua causa. Maldita seja a terra. Então a terra passa a produzir espinhos, a Bíblia chama de abrolhos, espinhos, mato. Algo que era tão belo, agora foi destruído. Romanos capítulo 8, lá Paulo vai dizer que a natureza geme, porque ela também sofreu a ação do pecado do homem. Olha só, até a natureza sofreu e sofre até hoje por causa do pecado que entrou. Então, Gênesis 3 vai falar sobre isso. Maldita foi a terra. Olha só o que Deus fez, gente. Deus poderia jogar a maldição em Adão, mas ele joga na terra. Olha só, Deus poderia trazer a maldição sobre Adão. Qual a sentença? A sentença para Adão é: tu trabalharás, e só o teu rosto tu comerás. Trabalhar, Deus já trabalhava lá, mas ele não suava, não tinha cansaço. Seria bom, né? Ter cansaço. Mas ele joga a maldição sobre a terra. Ele desvia a maldição e joga na terra, em vez de jogar em Adão. O homem sofre por causa das consequências desse pecado. E depois Deus pega a maldição e joga onde? No seu Filho, em Jesus, para nos resgatar. Continuando, ou seja, não é apenas a humanidade que foi corrompida na queda, toda a criação passou a estar debaixo do jugo do pecado, como está aí em Romanos 8, 20 e 21. Então, tudo foi afetado, a consequência do pecado, gente. Pecado tem consequência. Pecado tem as consequências. Pastor, existe pecadinho ou pecadão? Pecadinho ou pecadão? Tem pecadinho ou pecadão? Eu acho que não. Tudo é pecado, certo? Tudo é pecado. Tudo que transgride a lei, tudo que fere a lei, tudo que quebra a aliança é pecado. Tudo que é fruto ruim. Acho que tem pecadinho. Fazer assim, bagulho é um pecado. É um pecadinho. Você matar uma pessoa é um pecadão, não é? Não. Existem consequências diferentes. Ah, sim, fala assim. Ok? Existem consequências diferentes. Para cada ato uma consequência. Pode falar? Para cada ato uma consequência. Uma consequência. Então existem consequências diferentes. Você comer muito, né? A sua consequência pode ser uma má digestão, barriga. Aí o coração, a gente vai acabando com tudo aqui. É igual a mentirinha E a mentira. e a mentirosa. O resultado é o que vai mostrar, né? É a consequência disso. Então, um pecadinho. Só um pecadinho. Grão em grão, a galinha de pau. Quer dizer, então, vai. Aí você mata alguém, aquilo, tem gente que não vai sentir nada. Tem cidadãos que não sentem nada. Caso o que age nele, né, o Satanás, né, e a ruindade do pecado, o diabo só empurra, né? A pessoa já está no lugar, ele só vai empurra, né? Ele só dá uma ajudinha e empurra a pessoa para o mal. Então não existe pecadinho, existem consequências diferentes para cada. Você faz. Então, dependendo do erro, as consequências pode ser grande, aí a coisa fica feia, né? E aí a gente sofre por causa das consequências. O pastor Silas Malafaia fala
é uma coisa interessante. Ele fala, gente, se a gente pensasse nas consequências antes de fazer o ato, a gente evitava muita coisa. Mas a gente não pensa na consequência. A gente faz o trem errado. A gente faz o que é errado, mas a gente não pensa na consequência. A gente pensa na consequência depois, não é? Pensa nas consequências depois. E aí que está a questão. Porque se a gente parar para pensar, a gente vai falar, não vou fazer isso. Isso vai dar ruim. Mas na prática, na prática, a gente pisa o pé na jaca, faz errado. Faz o que é errado. Então, o pecado, ele destrói. O pecado, ele corrói a gente. E o antídoto para isso chama-se Jesus. Nossa vida vai para o Senhor. E a gente entrega a nossa vida a Cristo. Ele destrói, ele faz morrer isso. Junto com o Espírito Santo a gente consegue vencer o pecado. Ok? A Bíblia fala que Jesus já morreu por nossos pecados. Jesus não vai morrer outra vez pelos nossos pecados. Ele já fez isso. Ele já se sacrificou por nossos pecados. O que a gente precisa fazer é crer que Ele já fez isso e receber a graça, receber o seu perdão, receber a sua misericórdia. E se a gente pecar, como nós lemos lá em 1 João 8, filhinhos, não pequeis. Não peque, a Bíblia fala, não peque. Mas se você pecar, você vai para Deus, confessa. Confessa o pecado. Para Deus ter misericórdia, eu errei. Não se esconde. Não se esconda como Adão. Confessa. Porque o que confessa vai alcançar a misericórdia. Amém? Alguma pergunta? Então, tranquilo? Então, o que é pecado, gente? É a transgressão da lei. Temos consequência do pecado, temos os atos pecaminosos, por conta que somos o quê? Pecadores. Um pastor amigo meu, sul-africano, brancão, sul-africano, quando ele, primeira vez que eu ouvi ele pregar, ele pregando o texto de Romanos, ele disse: o pecado veio ao mundo peladão. Por quê? Peladão. Peladão? Pecado veio ao mundo peladão. É isso, gente. O Evangelho, ele mostra, Deus traz luz ao nosso pecado. Deus mostra os nossos erros, para que possamos nos arrepender. E aí é o nosso próximo assunto, ok? Mas antes disso, vamos beber uma água. Ah, legal. É verdade. Corta.